Tô aqui para falar do Internacional, que tem como prioridade no mercado contratar zagueiros. Em número, porque numericamente o Inter precisa. Também. Mas também em quantidade, mas também em qualidade, porque provavelmente o Inter vai perder um titular que é o Vitão. Provavelmente porque ele é um dos jogadores mais valorizados do Inter. Na última janela ele era ele era a bola da vez, todo mundo sabia que ele seria o jogador a ser vendido. Ele chegou a ser vendido, né? Pois é, ele só não foi, Paulo, né? Ele só não foi até o Betis, que continua interessado no Vitão, inclusive. Aliás, 8 milhões de euros, uma ova para os times que estão pedindo pelo Vitão. O Vitão vale no mínimo 16 milhões de euros. O que o Inter quer é 10 milhões, pelo menos. Que foi a oferta que o Betis fez. Eu concordo com o Paulo. O Vitão é o melhor jogador do Internacional. Claro que não dá para comparar ele com o centroavante, que são funções completamente diferentes, mas é um jogador exuberante. Dificilmente tu vai lembrar de um erro cometido pelo Vitão, se é que ele cometeu erros. Esse jogador não pode valer 10 milhões, tem que valer mais. Eu fiz um estudo profundo ontem, optei por não transar para chegar lá. Aí é o seguinte, o Inter precisa. Mas chegou lá. Faz tempo que tu tá com essas lateral opções. Direito para disputar a titularidade. Mas é que ele falou que... Certo? Lateral direito para disputar a titularidade é a mesma coisa na lateral esquerda. Porque eu não sei se vai acontecer. Se não conseguir ficar com o Bruno Gomes, com o Bernabé, aí já era. Aí tem que contratar dois. E o Bruno parece que tem interesses. Porque o Inter tá renovando com o René. 2 zagueiros titulares. Tá. Não é pra comprar o... Não, comprou o grupo uma ova também, né? Titulares. No mercado são 2 zagueiros titulares. Número 8 pra ser titular. Porque o Fernando e o Thiago Maia não aguentam um jogo quarto domingo. Nenhum dos dois. Por razões diferentes. Então o Inter precisa de um número 8 titular. Certo? O Inter precisa de um número 10. O Alan Patrick não aguenta uma temporada inteira e vai ficar mais velho, incrivelmente, no ano que vem. Então o Inter precisa de um número 10. Também para ser titular. O Inter precisa de 2 pontas, porque não vai suportar o assédio no Wesley. Então ele precisa de 2 pontas. E eu contrataria também um atacante. Porque eu não sei o que vai acontecer com o Ener Valência. Se o Inter precisa de todos esses jogadores, aí o Grêmio precisa de uma estrada. Bom, mas aí tu contratar um estado. A pesquisa interativa é essa. Quem contratará mais? Por não transar e por trabalhar. Tu falaste aí que o Inter Trabalhei ontem à noite. É isso que o Inter precisa. Tu falaste aí que o Inter precisa de um camisa 8, segundo a tua análise, né? Isso. O teu exame, camisa 8. Voltando rapidinho só aquela questão de uma informação aqui. Sabe quem que o Botafogo está contratando? Vai anunciar depois do Mundial? O Bitelo. Paga mais de 50 milhões pelo Bitelo. O Grêmio vendeu o Bitelo por 10 milhões. Quanto eles vão pagar pelo Bitelo? Mais de 50 milhões, não se divulgou ainda, mas ele está contratado, ele vai ser anunciado depois do Mundial. Então assim, o Grêmio vende o Bitelo por um valor porque ele precisa fazer caixa. E o Botafogo vai pagar mais do que esse valor para reforçar o time que já é campeão. Aí é isso. É que deve perder peças também. Ele vai perder o Almada, eu acho. E sempre lembrando que o Botafogo ganhou só por estar no Super Mundial. Só por estar no Super Mundial. 300 milhões, né? Aí tem 50 milhões de euros, né? Tem 50 milhões de euros. Aí tem que gastar. Esses times começam o ano com uma previsão orçamentária que tem um plus absurdo aí, né? Já ganhou a grana da Libertadores e do Brasileirão. Se bem que isso aí é dividido com os jogadores, né? Isso. Uma parte vai para os jogadores, né? Mas beleza. Então, só a Libertadores pro Botafogo deu mais de 200 milhões de reais, porque o Botafogo entrou na pré, né? Imagina. Tem mais isso ainda. Então, porque Bruno, ganha o bônus de cada vitória, de cada classificação. Não foi bom ter entrado na pré. Imagina. 9 jogadores vão ter que contratar. E o Grêmio? Uns 46. 48. O Grêmio é 9 só pra defesa. Eu tô contando que o Inter vai perder jogador. O Inter vai perder jogador. Eu só ainda no boletim do Inter, eu só espero que o Inter perca um jogador. Qual? O Wesley. Se o Inter perder o Wesley, eu digo agora, o Campeonato Gaúcho engrossa, hoje engrossa. Porque se o Inter não perder o Wesley... O Wesley e o Vitão... Não, é que se o Inter não perder o Wesley, o Inter é favorito no Gauchão. Porque o Wesley faz diferença, o cara veloz e tal, combinou ali com o Alan Patrick e com o Borré. Agora, se perder o Wesley e for com esse Wanderson... Já é duríssimo. Ele jogou bem a diferença é todo o tempo que ele foi titular do Inter, né? O Wesley jogou bem. E quando foi reserva também. Pré-enchente, pós-enchente. Lado direito, aquela imediata pós-enchente do Inter, ele é um jogador que salva o Inter em várias partidas. E não tem o que fazer. Primeiro que o Inter não pagou por ele, né? Então o Inter fez aquilo que eu falo da SAF do Inter, que é valorizar o cara e vender pro mais caro. Convido os empresários para isso. Vem pra cá e faz isso. Mas se perder o Wesley, eu tô com o César. O Inter perde muito. O Grêmio tem uma parte do Bitelo ainda? Não, deve ter alguma participação. Mas o Grêmio deve pro Bitelo Cascavel, né? Na verdade o PP era mais solidariedade, pega alguma coisinha do Bitelo. Pega, com certeza. O fato é que o Bitelo, o que dói
Bitelo era uma base importante do time do ano passado, tá? O Bitelo junto com o Soares é um dos grandes nomes do Gauchão. Sem dúvida. Que é o título do ano passado. Bruno, o Grêmio perde, quando perde o Bitelo, perde muito. Não, desculpa, o começo do teu boletim dizia que o Inter queria zagueiro. Isso. Tá. 2 zagueiros. Zagueiro. Eu não duvido 3. Até. Porque assim, ó. Tá, 3 você tá botando um cara de grupo também, né? Também. Porque assim. Não tem nenhum zagueiro na base do Inter? Vamos lá. Os zagueiros que o Inter tem. Assim, grupo principal que terminaram jogando: o Cleiton Sampaio, o Rohel, que teve uma fratura na mão, mas vai ficar à disposição na pré-temporada. Depois daquela pancada que ele tomou, se ele cair de um prédio, ele joga no dia seguinte, né? Pô, e o Vitão. Foram esses os zagueiros que terminaram jogando. Se comparado com o que foi o grupo desse ano, o Inter tem ainda o Mercado, que só volta no meio do ano que vem, e aí a ver qual é a condição que ele vai voltar ainda. Com o Mercado. Exatamente. E o Inter tinha o Igor Gomes, que era um zagueiro ali que não era necessariamente um titular afirmado, mas sempre que precisava o Inter recorria a ele e ele, né, dava conta do recado, pelo menos. E esse é um jogador que nesse cenário do Roger hoje, ia crescer demais. Exatamente. Então o Inter vai tentar, e o Inter inclusive vai tentar buscar jogadores nesse perfil, no perfil do Igor Gomes. Vamos lá. O Igor Gomes, ele tinha uma passagem pelo Barcelona B, que ele tinha... Claro, lá ele não jogou porque ele teve lesões também. Mas ele não foi tão aproveitado no Barcelona B, não tinha espaço, veio pro Inter. O Cleiton Sampaio, ele estava jogando no futebol português, não era nos grandes clubes portugueses, vem pro Inter. Então o Inter vai priorizar também algumas negociações, como o Roger disse, tem que descobrir o jogador antes dos grandes clubes terem interesse. Deixa eu te fazer uma pergunta, enfim, talvez seja bola nas costas, mas assim, o Inter aposta que o Cleiton Sampaio, com uma pré-temporada, com tempo, com trabalho, ele possa preencher esse perfil aí de ser um cara como o Vitão, de ser um titular absoluto ou não? Titular absoluto eu não tenho informação, Diogo, mas o Inter tem confiança de que com uma pré-temporada vai crescer o rendimento, vai ser uma grande peça que o Inter vai ter durante o ano. Eu vi aqui ali que ele, uma pré-temporada, joga mais do que isso. A pré-temporada do Inter vai ser boa pro Tabata, pro Cleiton, pro próprio Rohel. A pré-temporada é curta, viu? Ela vai problema ter que ser é que o 24 Inter, horas para eles chegarem no... O Inter precisa apostar nesses jogadores. Ele tem 2 zagueiros só. É que não tem dinheiro. Eu vou dizer de novo pra torcida do Inter, torcida do Grêmio, a realidade é essa. Não esperem lá o novo Borré, o novo Bright. O Inter não paga, dinheiro. O Inter não paga. Não precisa de dinheiro. Não, e o Inter vai vender jogadores, né? Vai entrar dinheiro no Inter. O Inter precisa ter um cara de pau pra ir lá negociar com os caras. Eles vão ter que ter capacidade de usar essa ciência de dados, usar o CDD, usar o capa e buscar os jogadores. Só que os outros também estão investindo em CDD e capa. O Botafogo também está investindo altíssimo nisso para buscar esses jogadores. Porque o Botafogo tem dinheiro, mas ele não quer toda hora estar pagando 20 milhões de dólares, né? Sim, óbvio. Não fez isso ano. Não fez. Né? Só que aconteceu um lance agora aqui, aliás, envolvendo o Cuiabano, que ele, o cara chuta e a bola bate na mão dele, mas a mão dele tá colada no corpo. Aqui no Brasil seria pênalti e expulsão dele. Lá a FIFA deixou seguir. Teve sensibilidade para entender que foi um lance fortuito. Enfim, só para dar essa observação. E o cotovelo dele tá grudado no peito. Tá bem pertinho, né? Alguns nomes que o Inter sondou já de zagueiros. Sondou, não tem proposta oficial. O Inter não está perto de concretizar a negociação. Jogador que o Inter vai lá, né, pergunta às vezes pro empresário, para outras pessoas próximas, como é que tá a situação, está no radar. Quais são qual é o salário? Davi Luiz e Gustavo Gomes. Teria como sair? Não teria como, tá? Quem? Tem 3, pelo menos, que são jogadores mais nesse perfil de não estarem hoje em clubes de massa, são apostas, tá? 3 jogadores. Luizão, zagueiro que foi revelado pelo São Paulo. Ele foi titular com o Rogério Ceni, pelo menos em uma parte da temporada do Ceni em 2022. Quando termina o ano de 22, ele vai pro West Ham, na Inglaterra. Ele sai com 20 anos daqui. Ele hoje tá com 22, mas ele ainda tá jogando sub-21 pelo ajuste da temporada lá, né? Sim, conforme o cara faz o aniversário, conforme começa a temporada. Onde é que ele tá? No West Ham, da Inglaterra. No sub-21 do West Ham. Então, ele não jogou no time principal do West Ham, que era o que ele queria. E agora ele tem contrato até junho de 26. Então, como lá nós estamos na metade da temporada europeia, o West Ham entende que, seja com o Inter, com outro clube, dá pra fazer o seguinte: empresta
um ano de temporada brasileira, né? Janeiro a dezembro aqui. Então pega metade de uma temporada e metade de outra lá e coloca uma opção de compra. Porque quando ele retornar do empréstimo, por exemplo, é difícil que em 6 meses restantes de contrato lá ele seja vendido por um bom valor. Ele saiu de graça do São Paulo por isso, porque ele queria jogar na Europa. O São Paulo ficou com 15% de uma venda futura, então o West Ham não precisou comprar o cara, pode emprestar agora com uma opção de compra. Qual é o outro? Outro jogador que o Inter tá de olho. O Simon trouxe essa informação ontem. É o James, um zagueiro de 24 anos que é do Vila Nova. Jogou a Série B titular esse ano no Vila Nova. É um zagueiro jovem, tem 24 anos. Já não é tão jovem. É jovem já. Mas 24. O Inter é jovem. O Inter gosta de contratar jogador de 34. Não, mas é que quase juvenil. Nesse cenário de um jogador que não atuou em Série A ainda, a história dele é capivariano, Atlético, de onde veio o Rômulo. Só que o Rômulo tinha 21 anos quando veio. Isso. E agora Vila Nova. O ápice dele é o Vila Nova. E ele não chegou a jogar junto com o Fernando, né? Muita gente fez essa confusão, porque o Fernando sai quando tá vindo pra cá e aí ele chega em É um abril. jogador que vem pra completar o grupo, não vem pra ser o titular. E tu disseste são 3, né? O terceiro. E o terceiro é o William Rocha. Só sobre o James ainda, e esse é o nome mesmo. De mordomo, né? É, J-E-M-M-E-S. James. Esse é o James. zagueiro do Vila Nova. É. O Vila Nova quer 1 milhão de euros para vender esse jogador. Vendeu o James? Porque entende que ele se valorizou nessa disputa da Série A, que ele foi bem, que ele é promissor, então o Vila Nova parte desse valor. Por fim, o William Rocha, jogador formado no Flamengo, hoje está no CSKA. Ele passou por futebol português, passou pelo Portimonense, só que lá ele tem um contrato até 27 com o CSKA, e o CSKA, para negociar, só vendendo o jogador. O São Paulo recentemente tentou contratação, o Corinthians também, e não conseguiu. Chegou na hora do CSKA facilitar uma liberação, não houve. E geralmente o CSKA é um dos clubes que é meio duro assim para negociar, né? Então os custos são duros, né? Então o Inter sabe que é um negócio um pouco mais difícil, que exigiria provavelmente comprar o jogador. Tanto ele como o que se apresenta hoje, o James, que o Vila Nova também só quer negociar em definitivo, ficando com um valor para si. Quanto custa o James? 1 milhão de dólares? 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. O Falcão saiu com 1 milhão de dólares, 980. Agora o James custa 1 milhão de euros. Eita. Que loucura. Transforme sua carreira com a Facate. Sabe por quê? Porque ela é a instituição nota máxima com conceito 5 do MEC. Então, quando tu quer qualidade, tu queres excelência, tá? Tu sabe que lá na Facate tem, né? Então escolha a Facate, saiba mais em facate.com.br. Priori Grupo, sua referência em máquinas pesadas. Blueville, uma história de sabores para toda a família. CCD, vou te convidar para comer o arroz de leite lá na casa de campo do Maurivan. Arroz de leite é bom. Feito pela irmã dele, o Maurivan só planta, né? Cozinhar não é correto. E já colhe com leite, não? Não. O Internacional não cogita buscar jogadores que foram rebaixados na Série A? Cogita sim, Guerra. O Simon trouxe a informação ontem. O Inter tá de olho no Eric, do Atlético Paranaense, que já não é de hoje, né? O Inter há algum tempo observa esse jogador. Ele quase foi pro Corinthians no início do ano. O Corinthians ofereceu 5 milhões de euros e o Atlético Paranaense não aceitou e valorizou o salário dele. Aí, né, é um dos maiores salários hoje, é um grande salário pelo menos do Atlético. Caiu, tem que liberar, né? Tem que liberar a folha. E o Canóbio também é um ponta que o Inter entende que é um ponta diferente dos que estão ali hoje. Wanderson e Wesley são mais jogadores assim, de pegar a bola e ir pro drible, pra resolver a jogada. O Canóbio até tem essa capacidade, mas ele também tem uma parte tática ali que ele contribui pro jogo. Não que os outros não contribuam, mas um pouquinho mais defensivo do que os outros. É uruguaio, né? E faz pelo lado direito, né? Que é um pouquinho diferente do Wesley e do Wanderson mas também. Mas o preferencial dele é... Vi muitos jogos do Atlético pela esquerda. Pela esquerda também. E uma vantagem que não vai ser nunca mais convocado para a seleção uruguaia. Por quê? A data FIFA ele tá aí. Ele é o pivô da confusão com o Bielsa na seleção lá com o Se o Bielsa sair.